Deus, boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração, amém? Você pode se assentar, por gentileza. Quantos foram ministrados por essa peça teatral? Quantos Deus falou com a sua vida? Podemos aplaudir Jesus na vida de todo o pessoal do teatro, pessoal da música, da técnica, da mídia. Aplauda, Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Glória a Deus. Nos alegramos muito. Alguns minutos, mas que são semanas, são dias de ensaio para que possa ser apresentado algo, que com certeza teve festa no céu, vai ter festa no céu ainda, porque as pessoas que vão assistir, elas com certeza Deus fará algo grande na vida delas. Amém? O pessoal aí me passaram, não sei quantos vocês viram lá atrás, confeccionamos, eu não, mas uma equipe que estão trabalhando em cima de camisetas aí, camisetas que trazem um dizer evangelístico, enfim, e lançaram algo modelo novo, então para as crianças, então para crianças, não sei até que número, mas você pode ir lá conferir com eles depois, e também para os adultos, até 12 anos. Até 12 anos, então essa camiseta, essa aqui então para os adultos. Então uma forma de você, pastor, eu quero dar um presente para alguém, então uma forma de você poder abençoar. Então aqui é a ovelha mais 99, nós éramos a desgarrada, a perdida, e Jesus nos encontrou, ok? Então você tem um ótimo presente para abençoar vidas, mandar para outros lugares. Faça a sua aquisição lá atrás, não sei quantas temos, mas vai ter uma forma de você abençoar pessoas também, e um presente que com certeza não vai passar de alguns minutos, ou seja, lá no Natal o chocolate é rapidinho, no caso, mais uma camiseta dessa vai poder abençoar muitas vidas, amém? Próximo domingo a gente continua com o nosso culto também, dia 22, culto normal, um culto de Natal, também a gente vai estar trabalhando em cima disso. Depois, no dia 29, também teremos o nosso culto. E também, alguns irmãos me procuraram, que vão estar em Blumenau, no dia 31. Então, pastor, podemos fazer um culto, podemos fazer um tempo de comunhão aqui como igreja. Eu conversei com os pastores deram um aval. Então, a gente, então no dia 31, para quem quiser estar aqui, às 22 horas, então às 22 horas vai ser dado início, então, de um tempo de louvor, um tempo de adoração, um tempo de testemunhos, e depois um tempo de comunhão. Para isso você entra em contato com o pastor Anderson, a pastora Vanessa, que são à frente desse momento também, que vai ser então um tempo de comunhão junto à mesa, então não pode faltar a comida física também, então vai ser um tempo aí extraordinário. E a tendência então, início às 22, meia-noite tem aquele momento então para estar orando, também agradecendo a Deus, e o término está previsto para a 1h, então das 22 até a 1h. Se você quiser estar presente, é uma oportunidade. Pastor, eu vou estar viajando, tudo bem, graças a Deus, você pode ir, fique bem na paz. Mas se você estiver aqui, pastor, posso trazer convidados, tem familiares que estão visitando, posso trazer os familiares, podemos fazer a ceia aqui junto, você tem toda a liberdade de trazer e aproveitar esse momento também poderoso, que com certeza vai marcar as vidas. Então no dia 31, então, ou seja, se eu não me engano, numa quarta-feira, na quarta-feira, então, à noite, então, o culto, domingo temos dia 29, dia 22, então a igreja ela não para os grupos familiares, integração, a oração nessa semana agora, então, na quarta-feira teremos o nosso tempo de oração profética, e depois retornamos lá na segunda ou terceira semana de janeiro, então, para a gente poder continuar orando, abençoando a cidade, Blumenau e assim por diante. Nessa semana também eu quero lembrar, eu ganhei um saco de feijão de 50 quilos, feijão carioquinha, o branquinho no caso. Então se alguém tiver interesse,
né? Eu coloquei lá atrás, temos um saco, 50 quilos, eu sozinho é difícil dar conta de 50 quilos, então ele vai estar repartindo com a igreja. Quem quiser, pois procure o pastor Irineu, pastora Sandra, são responsáveis lá. Pastor, eu posso levar quanto? Quanto tiver lá, enquanto tiver, pode levar, ou seja, aqueles 50 quilos para não se estragar aí também, né? Nesse período de sol, verão, calor, enfim. Então é uma forma. E aí eu fui doar para uma outra irmã, ela, pastor, hoje eu recebi também 50 quilos. Então eu disse, glória a Deus, como Deus ele é bom, né? Deus ele nos cerca de todos os lados. Aí quanta bênção Deus tem derramado sobre a nossa vida. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, um texto que Deus colocou no meu coração. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Um convite para um verdadeiro descanso para a nossa alma. Jesus falando, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Então, Jesus Cristo fazendo um convite. Nós tivemos uma peça aqui teatral fazendo um convite, né? Ou seja, convite para entrar num voo. Qual voo é esse, pastor? O voo para a eternidade, ou seja, para o lugar onde nós vamos estar para sempre. Não mais 50 anos, 100 anos, 20 anos, mas para todo o sempre. Ou seja, nesse voo seguro, o único, na verdade, né, que a gente pode deixar bem claro, esse voo, ou seja, esse voo seguro se chama Jesus Cristo. Não é um avião, né, como a gente viu ali, lógico, né, então ele tem a sua finalidade, mas quando se trata de eternidade, está se falando de uma pessoa que é Jesus Cristo. Então, um convite para um verdadeiro descanso para a nossa alma. E quando se trata de um verdadeiro descanso, é porque tem falso. Sempre que a gente ouve verdadeiro, existe o falso. Então existe um falso descanso, mas existe um verdadeiro descanso. E esse verdadeiro descanso, não vou falar muito sobre ele nessa noite, mas para esse tem que se esforçar. O próprio escritor de Hebreus deixa bem claro que nós temos que nos esforçar para entrar nesse descanso. Por quê? Porque esse descanso fala de confiança, esse descanso fala de nós confiarmos, de nós nos deleitarmos, de nós nos aproximarmos verdadeiramente daquilo que é verdadeiro. Então o verdadeiro descanso, ele não está num lugar. Às vezes as pessoas pensam, pastor, se eu for para tal lugar eu vou ter descanso. Talvez sim, para o seu físico você pode descansar, mas o descanso que Jesus ele está falando não é para um descanso físico, não é para um descanso que você vai renovar as suas forças físicas, mas ele está falando de um outro descanso aqui. Então, um verdadeiro descanso, ele não está num lugar, não está em bens, não está numa boa estabilidade financeira, numa carreira profissional promissora. As pessoas acham que se eu tiver uma ótima carreira promissora, eu vou ter descanso. É bom você ter uma carreira promissora, com certeza. É bom você ter seus bens, a sua casa, seus valores. Lógico que sim, mas tudo isso não traz o verdadeiro descanso. O verdadeiro descanso não está nessas coisas. O verdadeiro descanso não está num país de primeiro mundo, no meio de pessoas talentosas. O verdadeiro descanso é uma pessoa. E essa pessoa tem nome, e esse nome é Jesus. Esse é o verdadeiro descanso. Guarde isso nessa noite. O verdadeiro descanso. Pastor, eu não vejo a hora de tirar umas férias para descansar. Glória a Deus, é importante tirar umas férias. Mas o descanso que Jesus está falando aqui é Ele, é nele, na pessoa de Jesus Cristo. Então essas palavras, né, Jesus Cristo, nosso Redentor, somente Ele oferece o verdadeiro descanso para a nossa alma. Essas palavras, o próprio Jesus aqui tem trazido paz, tem trazido cura, tem trazido salvação para milhões de pessoas nesses últimos dias. O verdadeiro descanso através de Jesus Cristo. E nós temos aqui nesse texto a oferta do Evangelho. Na verdade é um convite de Jesus. Ninguém no universo. Pastor, mas tem aquela pessoa. Ninguém no universo tem poder, tem autoridade, tem credibilidade para fazer este convite.
Ninguém, nenhuma outra pessoa na face da terra tinha credibilidade para fazer este convite: venham a mim. Venham a mim. Então a gente pode observar que nós não estamos sendo convidados para analisarmos uma denominação. Nessa peça teatral, o convite, ou seja, o convite foi para um voo, mas não era um voo, ou seja, que levanta num aeroporto, posa no outro, mas um convite para um voo eterno. O voo eterno. Então, quando se trata desse convite, não é um convite para analisar uma denominação, não é um convite, ou seja, para analisar uma igreja, uma doutrina nova, algo que as pessoas têm criado. Nós estamos sendo convidados para um encontro e uma experiência com Jesus Cristo. Uma experiência com Jesus Cristo. Os fariseus diziam: façam, mas a verdadeira salvação é encontrada somente numa pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus diz: vinde a mim. Então esse convite é dirigido a todos, indistintamente, ou seja, esse convite é aberto a todos que estão cansados, sobrecarregados. É o que ele fala. A todos que estão cansados, sobrecarregados com o que, pastor? Com o peso do pecado, o peso do legalismo. Façam. Sempre o fariseu, o legalismo é fazer, e se não fizesse, ele não alcançava o descanso. Então sempre um peso, e quando Jesus diz, ele faz esse convite, é para que a gente experimente algo novo, tenha uma experiência poderosa, tenha uma experiência extraordinária. Esse convite não é para discutir sobre Cristo, mas para ter um encontro com Cristo. Hoje as pessoas estão discutindo sobre Cristo, e Jesus nunca fez um convite para discutir sobre Ele. Ele fez um convite para se achegar a Ele. É diferente. As pessoas estão nas mídias sociais discutindo sobre Cristo, e Jesus nunca mandou discutir sobre Ele, mas Ele fez um convite para vir a Ele, para conhecer a Ele. Esse é o convite que Jesus diz. O convite não é para discutir uma religião, o convite não é para discutir sobre moralidade, não é um convite para um rito religioso, não é um convite para a caridade, não é um convite para o misticismo, não é um convite para o legalismo, não é uma fuga da realidade. É o encontro com aquele que é a vida, que é a paz, que é a alegria, que é a salvação. Esse é o convite. Às vezes as pessoas dizem: fui convidado para conhecer. Você foi convidado para ter um encontro com Jesus, um encontro com aquele que transforma a vida. E o que significa, pastor, vinde a mim? Vir a Cristo significa confiar nele. E nunca, talvez, na história da humanidade, a humanidade viveu um tempo que ou nós confiamos, em outras palavras, ou confiamos em Deus. Porque num mundo de tanta instabilidade, num mundo de tantas incertezas, num mundo que a gente não ouve uma boa nova, você só vai ouvir boa nova quando você vir a um encontro com Cristo Jesus. Quando você vem a ouvir uma palavra, vem ouvir, ou seja, vem celebrar, você ouve boas novas. Mas se você liga o noticiário, dificilmente você vai ouvir uma boa nova. Porque o que dá audiência não são boas novas, mas são más novas. Mas quando Jesus ele faz esse convite, ele faz o convite para você ouvir uma boa nova, que é a pessoa de Jesus. Então esse convite é para confiar, significa vir a Cristo, significa confiar nele. Confiar em Jesus, significa entregar-se a Jesus, significa descansar em Jesus, é ter uma inesquecível experiência com Cristo. Pastor, inesquecível? Sim, quando eu estava meditando, Deus chamou a atenção, porque é impossível ter um encontro com Cristo e esquecer dele. Às vezes a pessoa ela diz: eu tive uma viagem inesquecível. Ele guarda as recordações. E com certeza pode ter sido uma viagem inesquecível, conheceu um lugar muito bonito, um local muito gostoso. Mas quando se trata de Jesus Cristo, é um convite inesquecível, porque no dia que Ele entrou na minha vida, a minha vida nunca mais foi a mesma. Então como que eu vou esquecer quando eu estava morto e agora eu tenho vida? Não tem como esquecer. É um convite inesquecível, ter Cristo como Senhor e Salvador, você não consegue esquecer. Porque é uma mudança que não é feita por um pastor, não é feita por um líder, não é feita por uma religião, a mudança é feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo.
Então uma mudança não tem como esquecer, pode se passar 20, 30, 50 anos, 70 anos que você teve encontro com Jesus, você sempre tem que lembrar, meu Deus, no dia que eu confessei Jesus, a minha vida mudou. Tudo mais eu posso ter esquecido, mas não esquecer desse encontro. É o encontro que nos faz novas pessoas, nova criação. E ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Romanos 3, 23, o apóstolo Paulo diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, logo todos são controlados pelo pecado, pela velha natureza. Pessoas que vivem sobre a opressão do medo, do vício, do pecado. Isso se chama o que, pastor? Escravidão do pecado. Diz Jesus, todos vós que estáis cansados. É um convite a todos que estão cansados. Por quê, pastor? Porque o pecado, ele escraviza as pessoas. O pecado, as pessoas estão cansadas hoje. Às vezes a pessoa diz, eu estou cansado nessa vida. Ele não está cansado da forma física que ele está falando, ele está cansado por forma, ou seja, do peso do pecado. O peso do pecado cansa, o pecado escraviza as pessoas, o pecado cansa, o pecado é um fardo, o pecado destrói as pessoas, o pecado é um fardo esmagador. E muitas pessoas não aguentam mais conviver com seus vícios. Escravas, cativas. Nas quartas a gente tem dado ênfase, temos clamado para que Deus venha libertar os cativos, libertar os viciados, libertar as pessoas que estão opressas por causa do vício. Tantas coisas que têm escravizado e oprimido a vida das pessoas, são cativas, estão carregando um peso cruel, né, sobre as suas costas, o peso do pecado. Ele diz, cansados e oprimidos. E quando Jesus nos alcança, nós encontramos o verdadeiro descanso para a nossa alma. Eu encontrei o descanso. Você encontrou? O fardo que eu carreguei caiu de sobre mim, eu fiquei livre desse fardo. E Jesus oferece não apenas um descanso espiritual, mas com ele daí vem o demais, ou seja, um descanso emocional, o descanso físico. Versículo 29, ele diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos deu, então tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O que Jesus ele nos pede aqui nesse texto? A gente não pode esquecer que Jesus ele foi talvez, né, um dos melhores carpinteiros daqueles dias. Temos alguns aqui no nosso meio, né, não desprezando ninguém aqui, mas naqueles dias ali Jesus ele foi carpinteiro. Então dos 12 anos ali, talvez um pouco antes, até o ministério dele, ele trabalhava na carpintania, ou seja, com seu pai. Estava lá trabalhando, estava lá criando talvez móveis, e uma das coisas que com certeza ele pode ter feito naqueles dias aqui, ele fez muitas cangas, né? Ou seja, que colocavam nos bois ali naquele dia. Por isso que ele está usando esse exemplo. Então ele usa esse exemplo então, de ele ter feito cangas para colocar debaixo do mesmo jugo os animais de trabalho. Então, ao usar essa metáfora, Jesus está nos falando sobre duas coisas muito importantes. Uma obrigação é para, primeiro, aceitar um relacionamento com Cristo. Ele diz aqui, tomai sobre vós o meu jugo. Então, há pessoas que buscam se deleitar nos benefícios, né, do Evangelho, mas sem compromisso de um estreito relacionamento com Cristo. Muitas pessoas nos nossos dias, eles estão correndo atrás de um privilégio, ou seja, de uma bênção do Evangelho. Mas o convite que Jesus ele nos faz é para que a gente tenha um relacionamento com Ele. As bênçãos são ótimas, são boas para a nossa vida, sim, mas elas vão ficar, como a gente pôde ver aqui na peça teatral, né, casas, bens, tudo que nós adquirirmos não vai para a eternidade. Nós não conseguimos levar nada daqui da terra para o lugar que Jesus foi preparar para nós. Então tem o seu valor, mas é um valor terreno. E quando Jesus diz, vinde a mim, Ele está nos convidando a ter um relacionamento com Ele. Não é um relacionamento com os bens, mas um relacionamento com o próprio Jesus. Muitas pessoas querem conhecer a paz, o perdão, o poder, propósito para a sua vida, mas não querem um compromisso com Jesus Cristo. Eles não entendem que não há cristianismo sem compromisso. Com quem, pastor? Com Jesus. Não existe cristianismo sem ter compromisso com a pessoa que iniciou essa obra, que é Jesus Cristo. Não existe.
Pessoas, elas querem mudar o mundo, realizando obras grandiosas aos olhos das pessoas, mas o mundo, porém, só pode mudar quando nós mudamos. Quando eu li isso, fiquei, meu Deus, impactado. O mundo espera uma mudança, e essa mudança vem através da igreja. Mas para que a igreja possa impactar o mundo, essa mudança tem que começar primeiro na minha vida. Se não inicia na minha vida, o mundo ele fica sofrendo, as pessoas ficam sofrendo. O mundo não pode mudar quando a gente não muda, e nós só mudamos quando o Evangelho passa a ser o que? O centro da nossa vida. O Evangelho é pessoa, o Evangelho é Jesus. Quando Ele se torna o centro da minha vida, aí eu começo a impactar. E esse impacto começa na minha casa. Esse impacto começa junto ao rol dos meus amigos. Esse impacto gera lá no meu trabalho, lá na faculdade, lá na escola. Lá começa a gerar esse impacto, mas começa primeiro na minha casa. Então eu só posso impactar o mundo se primeiro eu for impactado. Por isso o encontro com Jesus é inesquecível, porque Ele muda a nossa vida, amém? Você está aí? Então vai haver uma mudança nítida na nossa vida a partir do meu relacionamento com Jesus. Muitas pessoas têm nos procurado: pastor, eu preciso de uma ajuda aqui, nessa ajuda naquela, eu não consigo mudar. Mas a mudança vem através do seu posicionamento. A mudança vem através do meu posicionamento. Se eu não decido mudar, ninguém vai mudar por mim. Pastor, mas uma oração pode ajudar? Lógico que pode ajudar, mas se eu não me posiciono, não tem mudança na minha vida. E que nesse Natal, que nesse final de ano, que nesse tempo que nós estamos vivendo, a gente possa mostrar para o mundo. E eu experimentei uma mudança na minha vida. A minha vida foi mudada. A minha vida foi mudada. Aquele que se une a Cristo se torna um espírito com Ele. E em Cristo fica claro que nós estamos vivos somente porque Ele veio até nós. Reflita nisso. Meus irmãos, ouçam, talvez muitos não entendam. Eu só estou vivo porque Ele veio até mim. Eu só estou vivo, ouça, eu só estou vivo porque Ele veio até o Roberto. Não foi o Roberto que foi até Jesus, o Roberto não tinha condições de ir a Jesus. Mas Jesus, Ele veio atrás do Roberto. Camiseta, Ele deixou as 99 e foi atrás daquela que estava perdida. Nenhuma pessoa tem condição de ir a Jesus Cristo. Porque Jesus, Ele vem atrás das pessoas. É Ele que vai para ter um encontro com aquela pessoa. Então eu só estou vivo porque Ele veio até mim. Efésios 2, versículo 1 até o versículo 5 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Quando Paulo falou, ele estava falando de mim. Vocês estavam mortos por causa das suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Amém? Pela graça vocês são salvos. Glória a Deus por isso. Tomar o jugo de Cristo é uma profunda experiência. O senhorio de Cristo, Ele nos liberta. O jugo de Cristo é sinal de liberdade. Quanto mais escravo por amor de Cristo nós somos, mais livre nós nos sentimos. Quando lutamos, tomamos o jugo de Cristo, nós conhecemos a paz com Deus e a paz de Deus. E tomar o jugo de Cristo é tornar-se o quê? Discípulo de Jesus. É submeter-se a Cristo. É assumir uma responsabilidade com Cristo. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. E o jugo fala do serviço sob o senhorio de Cristo.
Assim como os dois bois trabalhavam debaixo do mesmo jugo, o Senhor deseja que nós estejamos ligados a Ele no serviço do reino. Tudo isso que a gente tem visto é porque existe, pessoas que se colocam, ou seja, a serviço do reino de Deus. Marcos 16, versículo 20, diz assim: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Então, nesse apelo de Jesus, não há somente um convite digno, dirigido ao coração, como que algo dirigido à vontade, mas também uma educação dirigida à nossa mente. Ele está falando do desafio de Jesus ao aprendizado, versículo 29 e 30 novamente: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vir a Jesus e tomar sobre nós o jugo é algo que acontece quando a gente crê, quando nós cremos. Logo, quando se trata de um aprendizado, é um processo. Eu, quando tive o encontro com Cristo, fazem 35 para mais anos atrás, mas desde lá eu estou num processo. Qual o processo, pastor? De aprendizados. Aprender. E com quem que eu aprendo? Com Cristo Jesus, porque Ele é o meu exemplo, Ele é o nosso exemplo. Então, aprendei de mim, Jesus está falando. Aprendei de mim, aprender de Jesus Cristo. Então, esse aprendizado, ele é um processo. Quanto mais nós aprendemos de Cristo, mais nós desfrutamos da obra linda e maravilhosa que Ele fez por nós, amém? Então, nós devemos aprender de Cristo. E esse não é um aprendizado meramente acadêmico, mas é um aprendizado de uma experiência, como eu falei, pessoal com Jesus Cristo. Um aprendizado com Ele, com o seu perdão, com a intimidade de Jesus. Então, nós devemos, em outras palavras, estar curtindo essa obra de Jesus Cristo na nossa vida. A gente tem que aprender sobre mansidão de Cristo. Mansidão não é fraqueza, mas é poder sob o controle. Devemos aprender sobre a humildade de Cristo. E a palavra humilde significa baixo como o chão, significa curvar-se até chegar aos pés de alguém. Ser humilde é fazer como Maria, ela escolheu a melhor parte. E ela escolheu a melhor parte porque ela se assentou aos pés de Jesus. Se assentar é se render a um aprendizado. Eu tenho a melhor parte na minha vida quando eu me assento, quando eu decido, quando eu reconheço que eu preciso aprender com Jesus Cristo. Maria escolheu a melhor parte, porque ela se submeteu ao ensino de Jesus. Para a gente concluir, nós devemos descansar em Cristo. Quanto mais nós aprendemos de Cristo, mais nós descansamos nele. Você não sabe o quanto que eu almejo, o quanto que eu sonho, o quanto que eu desejo que cada um de vocês possa desfrutar do descanso de Cristo. O descanso em Cristo. Você não sabe o quanto que isso é um sonho nosso, ou seja, da igreja aprender a descansar. Descansar em Jesus. Descansar na palavra de Jesus. Quanto mais intimidade com Cristo, mais eu encontro descanso para minha alma. Com certeza você vai ter encontros nesse final de ano, talvez na próxima semana, no Natal, você vai se reunir com várias pessoas, Leve uma palavra, ou seja, através da sua vida, ofereça o melhor presente. Pastor, eu comprei um carro zero para dar de presente àquela pessoa. Comprei uma casa nova para dar de presente. Uma bênção, a casa nova, o carro novo. Mas vai chegar um tempo que isso vai desaparecer. Agora, se ela receber esse presente chamado Jesus, esse presente é para a vida eterna. Esse presente não se compra em nenhuma loja, não se compra em nenhum lugar, mas esse presente se recebe, é de graça. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 2:20, diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? 1 Pedro 5,7 diz assim:
Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lance sobre ele, meus irmãos, lance sobre Jesus. Pastor, eu tenho uma ansiedade, tinha essa preocupação, lança sobre Jesus Cristo. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa cidade de refúgio. A palavra, ou seja, é Ele próprio, o convite para um verdadeiro descanso para a nossa alma. Você pode se colocar de pé, por gentileza. Pode aplaudir Jesus também, por gentileza. Atenção, passageiros do voo com destino à vida eterna. Esta é a última chamada. Dirija-se à porta de embarque. Bem-vindos a bordo do nosso voo para a vida eterna. O desejo dessa tripulação é que desfrutem de um voo agradável. Informamos que esse voo segue uma única rota: Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida. Vamos atravessar por algumas zonas de turbulência, mas tenha bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Alguns procedimentos de segurança da nossa aeronave. Primeiro, ajuste o cinto de segurança para decolagem e aterrissagem. Lembre-se de manter os seus pensamentos negativos no modo avião durante todo o voo. Em frente ao seu assento, tem a Bíblia com todas as instruções para a sua segurança. Em caso de turbulência, não se esqueça de abrir o Salmo 91. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas o nosso avião não vai cair. A Bíblia é a sua máscara de oxigênio. Não esqueça de compartilhar a verdade com aqueles que não a conhecem. Debaixo do seu assento encontrarão coletes salva-vidas. Encha-os com o amor de Deus em caso de ataque do inimigo. Esse avião conta com 6 saídas de emergências. 2 à sua frente, fé e amor. 2 no centro, mansidão e benignidade. E 2 na parte de trás, paciência e temperança. As luzes de emergência enviarão para a única saída, que é Jesus Cristo. Tenha um bom voo, não saia do seu lugar e seja fiel até o fim. Senhores passageiros, estamos aproximando-nos do nosso destino. As condições são totalmente favoráveis. Teremos uma vida sem tristeza, sem choro, sem pobreza, livre de maldições. Senhores passageiros, lembre-se de que você não será capaz de aterrar na vida eterna sem mudar a sua cidadania. Hoje você terá a oportunidade de fazer. Não saia desse avião sem receber Jesus Cristo no seu coração. Não se esqueça de, enquanto estiver nesse avião, é para ganhar almas. Obrigado pela sua atenção. Caros passageiros, peço a vossa atenção para as informações importantes antes de aterrar. Fomos informados pelas operações que toda a sua bagagem foi deixada em terra. Riquezas, casas, carros. Portanto, na chegada do nosso destino, você não terá que recolher a sua bagagem. Levará para o céu apenas as almas que ganhar nessa terra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, papai. Obrigado, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Se você puder fechar os seus olhos, Pai, queremos te agradecer, porque um dia foi nos estendido esse convite, que o próprio Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pai, obrigado, porque quando nós recebemos esse convite, a nossa vida não foi mais a mesma, Senhor. Obrigado porque é uma experiência inesquecível, Pai, porque nós estávamos mortos e hoje nós temos vida. E essa vida que foi comprada, essa vida que nos foi dada, foi pago um alto preço.
o preço de sangue, todo o sangue de Jesus vertido naquela cruz, foi derramado para que nós fôssemos perdoados, para que nós pudéssemos ter uma nova vida, uma vida que não se compara àquela antes de Cristo. Pai, obrigado por esse privilégio. Pai, obrigado, papai querido, porque o melhor presente, o maior presente que a humanidade pôde receber, o Senhor deu. O Senhor entregou o maior presente, o melhor presente, que tem o nome que é Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Diga assim: Jesus. Declare: Jesus. Declare: Jesus, 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 Jesus. Declare com todo o seu coração: Jesus, o melhor presente nos foi dado, tem um nome, é Jesus, 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 Jesus. Obrigado, Jesus, porque em Ti nós temos descanso para a nossa alma, em Ti nós experimentamos verdadeiro descanso, Jesus, não por alguns minutos, não por algumas horas, não por alguns dias ou anos, mas para todo o nosso sempre, todo o tempo que nós tivermos esse mundo, nós temos descanso para a nossa alma. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Eu quero declarar ainda nessa noite, se alguém entrou cansado nesse lugar, que ele receba o descanso para a sua alma, que ele receba o refrigério para a sua alma, que ele receba a paz do Senhor e a paz com o Senhor, ó Pai. Se alguém entrou doente nesse lugar, Pai, com alguma enfermidade nesse lugar, Pai, que ele receba a saúde plena no seu físico quanto na sua alma, saúde que vem do próprio Senhor Jesus Cristo, a saúde que nos é dado, nos dado gratuitamente em Jesus Cristo. Pai, é assim que nós cremos, é assim que nós declaramos, papai querido. Pai, muito obrigado, Senhor, que essa semana que já se iniciou, Pai, nós possamos desfrutar mais e mais, Pai, dessa obra linda e maravilhosa, e que nós sejamos canais, papai, que possamos levar essa obra linda e maravilhosa a outras pessoas que ainda não experimentaram esse convite, mas sejamos canais que vão manifestar esse convite em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus.